Começando aqui, meu nome é Violeta Rodrigues. Para quem não me conhece, eu sou cineasta, eu sou formada em cinema pela UF, sou produtora audiovisual de metragens, curtas, séries para televisão, videoclipes, sou também diretora e roteirista. Quando durante essa pandemia que nós estamos vivendo ainda repetidamente, que não para, eu dirigi e produzi um filme com celular. E foi tão maravilhoso, e eu falo isso porque eu sou uma profissional da área, e eu mesmo colocava vários entraves para fazer um filme. Precisa ter equipe, precisa ter super equipamentos, precisa disso, daquilo. Muito acostumada a trabalhar com grandes equipes e produzir grandes projetos, ou criar grandes projetos, né? Escrever para série, enfim. Eu achava sempre que tinha que ser alguma coisa espetacular, com muito dinheiro. Com essa pandemia, eu pensei, gente, e se eu fizer com o meu celular? E aí foi uma experiência ótima. O curso, a ideia veio dessa minha experiência pessoal. Eu fiz o curta totalmente. Estou aqui numa pandemia, quarentenada, vou gastar meu cérebro, minha criatividade. E acabou que ele teve uma repercussão muito bacana. E aí foi quando eu tive a ideia de criar a oficina e compartilhar com outras pessoas essa possibilidade de criação. O menos é mais, sempre. E por isso surgiu a ideia da oficina. Bom, quando eu fui pensar a oficina, preparar o material dela, que foi difícil, muita coisa para passar, eu me dei conta que, assim, eu já fiz inúmeros cursos, além da faculdade de cinema, eu fiz cursos de roteiro, adaptação literária, cursos de como escrever série, como escrever humor, direção cinematográfica, um monte de coisa. E uma coisa que na maioria dos cursos que eu fiz era, nossa, muita teoria, como que eu coloco isso na prática? E eu não queria fazer isso com vocês, eu já passei por isso inúmeras vezes. Eu queria fazer em vez de fazer um curso, fazer uma oficina para a gente colocar a mão na massa e, aos poucos, no passo a passo, criando. Então, vamos lá. A Sofia Saad, que está aqui conosco. A Sofia Saad também é cineasta. Ela super contribuiu para o meu curta e eu também contribuí para o curta dela, que fizemos com o celular durante a pandemia. E, bens a Deus, depois que dezenas de pessoas se inscreveram na oficina, eu pedi para ela me ajudar e ela topou. E a Sofia, então, agora vai começar a compartilhar a nossa apresentação e a gente vai começar a oficina. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Com alegria que a gente está aqui nesse espaço de troca. Vou compartilhar aqui minha tela, só um instantinho. Pode ir para o próximo, Sophie. Então, vamos lá, gente. Como fazer um filme? Pode ir para o próximo, Sophie. Todo filme tem diversas etapas, né? A gente pode fugir de uma ou outra, mas todo filme você vai partir de uma ideia. Dessa ideia você vai desenvolver ela para uma história. Dessa história você vai escrever um roteiro. Você vai produzir esse roteiro, você vai conceituar esse roteiro, você vai decupar esse roteiro, você vai filmar, editar, finalizar, lançar. Todas essas etapas, elas têm um quê de criação.
né? A gente está focando em criação nessa oficina e eu garanto para vocês que em todas as etapas a gente tem que criar. A ideia, muita gente não leva muito a sério a ideia. Não é que não leva muito a sério a ideia. Ah, ideia todo mundo tem, ideia é fácil, tem que fazer projeto, tem que escrever roteiro. Eu já discordo um pouco disso, porque para mim ideia é a grande inspiração, é a combustão que faz a gente querer passar por todas essas etapas, porque é isso, escrever uma história, você tem que pensar, você tem que se dedicar, fazer um roteiro a mesma coisa, produzir, conceituar, enfim. Para você topar entrar nessa trabalheira, você tem que ter alguma coisa que te motive. Então, para mim, a ideia é super importante, mas não dá para ficar na ideia. Não dá para ficar pensando, gostaria muito de fazer um filme sobre isso, sobre aquilo, enfim. Você tem que trabalhar a ideia. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai começar a estimular a criatividade de vocês para ajudar a surgir ideias. E, a partir disso, a gente vai desenvolver essa ideia até vocês estarem preparados para enfrentar todas as etapas. Sophie, pode ir para a próxima. Eu gosto muito do Steve Martin, é um comediante americano das antigas. E, quando eu estava preparando a oficina, eu estava relendo o material dele, ele tem um curso, um masterclass. E aí eu me deparei com essa frase: "Don't be intimidated starting with nothing. In fact, if you start with nothing, the workaround can lead you to originality." Nem sempre a gente tem uma ideia, pisca uma luzinha na cabeça que fala: "Nossa, eu quero fazer um filme sobre isso." Às vezes a gente está sem ideia nenhuma e, mesmo assim, a gente pode partir para fazer um filme. E é disso que o Steve Martin fala, né? Você pode partir do zero, do nada, e o trabalho que você vai ter para construir pode acabar te levando para um filme, uma história super original. Próximo. Processo criativo. Bom, para estimular a criatividade de vocês, antes de eu começar a trazer mais conteúdo, eu quero começar já fazendo os exercícios. Eu não sei se vocês gostam de escrever direto no computador ou se vocês escrevem no papel. Eu, particularmente, prefiro sempre começar no papel e vou para o computador quando eu já estou com uma história articulada. Mas isso é de cada um. Então, vocês sintam-se à vontade para pegar o caderno, o bloco de papel, ou abrir o Word no computador, abrir o Notas aí no celular de vocês. Mas a gente agora vai fazer uma série de exercícios. São exercícios para estimular a criatividade e para tirar um pouco a cabeça do dia a dia, das tarefas, do trabalho, enfim. Então, podemos ir para o próximo, Sophie. Bom, o primeiro exercício é mais para dar uma destravada em vocês, antes da gente cair dentro de coisas mais intensas. Vamos começar com assuntos. O que vocês poderiam passar um dia inteiro falando? O que é interessante? O que é o assunto que vocês já leram de tudo, já viram um monte de filme? O que vocês sabem como ninguém? O que é a paixão de vocês? Vou dar um exemplo. A minha paixão, eu sou apaixonada por histórias. Eu poderia passar uma semana inteira falando sobre histórias. Inclusive, eu criei uma oficina para ficar 10 horas falando sobre histórias. É isso que me motiva. É uma grande paixão. Então, eu quero que vocês pensem que assunto que vocês acham apaixonante e por que esse assunto vocês adoram.
Aí eu também quero que vocês escrevam, vocês podem fazer quantos vocês quiserem, a gente vai dar um tempo de 10 minutos para isso. E eu também quero que vocês escrevam quais assuntos vocês acham interessantes, mas até hoje vocês não tiveram tempo de se aprofundar. Tipo, alguma coisa, você fala assim, nossa, se eu tivesse tempo, se eu não tivesse que lavar louça, se eu não tivesse que trabalhar, se eu não tivesse sabe, eu faria uma faculdade de tal coisa, sabe? Alguma coisa que vocês acham apaixonante, mas vocês nunca tiveram a oportunidade de se aprofundar. E por que vocês acham isso interessante? Por que vocês acham que vocês, se pudessem, gastariam horas da vida se aprofundando? Então é isso, vamos começar a botar o reloginho para tocar, Sophie. 10 minutos, valendo. Eu acho que... Aqui. Foi tempo. Terminamos o primeiro exercício. Nesses próximos exercícios que a gente vai fazer, vão ser sobre sentimentos e sensações. Pessoal, não é obrigado a compartilhar, mas eu realmente gostaria que vocês fizessem. Estou falando isso porque nem sempre a gente quer falar para os outros o que nos dá medo, por exemplo. Mas é bem importante que vocês façam isso, porque vai ser combustível para a criação de histórias de vocês. Então, a gente vai dar agora 5 minutinhos para vocês falarem sobre medo. E eu gostaria que vocês não dissessem apenas, eu sinto medo disso, ou eu sinto medo do fulano. Eu gostaria que vocês descrevessem uma situação que dá medo, que já deu medo em vocês, que vocês, só de imaginar, nunca aconteceu, mas só de imaginar pode deixar vocês com medo. Aqui o mais importante é vocês fazerem um exercício. A sinceridade é você com você mesmo. Se não quiser compartilhar, não vai ser obrigatório. Então, vocês podem falar de medo, mas é descrever uma situação, uma circunstância. Eu tenho medo do meu vizinho. Não manda isso, me manda assim. Eu tenho medo quando eu chego à noite, está tudo escuro. Eu quero que vocês descrevam e evitem dar nomes. Não vamos personalizar, vamos abstrair um pouquinho. Então, vocês podem fazer o que leva vocês a sentirem medo, descrever a situação.
e o que leva vocês a sentirem pavor. Tá bom? Vamos lá, Sophie, você dá o tempo? Vamos fazer isso com 5 minutinhos? O próximo exercício é sobre raiva. Raiva, galera. Todo mundo sente. Tem gente que dá uma escondidinha, mas todo mundo sente. Então, eu quero que vocês descrevam o que tira vocês do sério. E antes, no medo, eu pedi para vocês descreverem a situação que leva ao medo. Agora eu quero que vocês descrevam o que me dá raiva. Pensa nisso. O que me dá raiva? Cachorro latindo 5 horas da manhã, cheguei do trabalho às 3, whatever, o que vocês quiserem. O que você faz? A grande pergunta é o que você faz quando você sente raiva? E é isso, galera. Vamos lá, 5 minutos. Estou com raiva, estou morrendo de raiva. O que eu faço? Descrevam o que vocês fazem quando vocês estão com raiva. Valendo 5 minutinhos. Sofia, vamos para o próximo? Vamos pular o da alegria? Pulei o da alegria, gente. Tá bom. Da visão? Vamos fazer o da visão. Da visão é o meu favorito, é o que eu mais gosto. Vamos lá, gente. Pensem. Esse acho que a gente pode até botar de 3 minutos, Sophie. Que conselho você daria hoje para a sua versão 10, 20 anos mais nova? Ou é um ou outro, né? Se tiver tempo, vocês escrevem vários, mas ou que conselho você daria para um amigo que está errando muito na vida? Todo mundo tem um amigo que está sempre se metendo em confusão e você gostaria de falar:
Qual verdade você aprendeu ao longo da vida? A gente, né, vive, erra, aprende, observa o erro dos outros, aprende. Qual verdade você aprendeu ao longo da vida que você gostaria que todo mundo soubesse? Sabe aquela coisa que parece que só você sabe? E aí você olha para o mundo, para a sociedade e fala: meu Deus do céu, eu tenho que compartilhar isso com as outras pessoas. Então, esse é um exercício de visão para vocês escreverem um conselho que vocês dariam para vocês ou para um amigo que está errando na vida, uma verdade, e aí não tem problema, gente, é para parecer uma verdade absoluta mesmo, que você aprendeu ao longo da vida e gostaria que todos soubessem. Valendo 5 minutos, não, 3 minutos, só. Vamos botar 3 minutos, porque esse eu acho que todo mundo tem na ponta da língua. Eu acho. Maravilha. Maravilha. Vamos embora, então, Sophie. Vamos para o próximo. Vamos lá, gente. Processo criativo. Quem cria, cria alguma coisa. Cria por quê? Sofia? Existe um delay. Existe. Cria porque quer se expressar. Cria porque quer dar vazão a uma inquietação, um sentimento de injustiça, quer colocar isso para fora, porque quer compartilhar um assunto, que quer mostrar para o mundo inteiro que a orquídea rara, lá de não sei aonde, é a flor mais interessante do universo, porque quer compartilhar uma visão de mundo, quer compartilhar esse exercício que a gente fez do conselho, né? Quer avisar para todo mundo, não desperdicem as chances, que nem o Rony falou, não desperdicem as oportunidades. Quem cria, cria porque quer compartilhar a beleza, né? No meio do caos, a pessoa vê uma imagem, uma beleza, uma forma, e ela quer compartilhar isso com o mundo, quer que os outros enxerguem beleza em alguma coisa. Cria porque quer mostrar que existe uma solução para um problema. Cria porque quer fazer um filme durante a pandemia. Vamos para o próximo, Sofia. A gente fez o exercício do assunto e eu queria mostrar para vocês, de cara, quando eu pensei nesse assunto, me veio essa série. Não sei se vocês já assistiram, Gambito da Rainha. Cara, xadrez não é um assunto pop. Muita gente acha chato, vai preferir jogar futebol, vai preferir jogar vôlei de praia, vai preferir, enfim. E foi uma série que bombou. Então, por isso que eu pedi para vocês escreverem que tipo de assunto interessa e por que é interessante. A forma como você transmite algo que é apaixonante para vocês pode virar um estrondo, né? Então, às vezes a gente pensa, eu gosto tanto de tal coisa, ninguém vai se interessar se eu fizer um filme sobre isso. Talvez sim, talvez não. Porque a forma como você vai contar o seu filme, a sua história, pode transformar o assunto mais chato da face da Terra. Eu não estou dizendo que xadrez é um assunto mais chato da face da Terra, mas pode transformar uma coisa super chata numa coisa mega interessante. Vamos para o próximo, Sophie. Medo.
Você pode fazer um filme inteiro a partir de um sentimento, de querer provocar um sentimento. Esse filme eu assisti quando eu era criança e até hoje eu tenho gravado na minha memória imagens e som desse filme. Eu devo ter assistido esse filme há uns 30 anos atrás, Tubarão. E ele é um filme que brinca, tipo, da onde ter medo de tubarão, né? Não tem medo, não tem tubarão no Rio de Janeiro. Galera, eu falo de verdade, até hoje, eu entro no mar, Ipanema, Leblon, Leme, e eu vou cantando a musiquinha desse filme. Dum, 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 dum. Cinema é imagem e som. Que o carioca vai ter medo, no caso eu, mato-grossense, que nem tem praia lá, vai ter medo de tubarão. A forma como você mostra, como você situa, você pode fazer as pessoas sentirem esse medo. Você não tem uma história para fazer as pessoas sentirem medo, mas as pessoas assistem e continuam assistindo porque elas estão sentindo alguma coisa. Se um filme é plano, sem emoção, a gente não geralmente desliga, vai para outra coisa. Próximo. Raiva. Outro filme que, cara, foi pensar em raiva, foi o primeiro filme que veio na minha cabeça, Um Dia de Fúria. Nesse filme, eu acho que esse filme é muito bom porque ele é bem um exercício da situação. O Michael Douglas está atrasado, ele tem um compromisso, ele está num trânsito gigantesco, as pessoas são mal educadas, os motoristas buzinam, ele tenta chegar numa lanchonete, ele vai tentar comer, já não servem mais o café da manhã, ele precisa usar o telefone, ele pede para usar o telefone, ele tem que comprar um produto. Uma série de coisas, de situações vão acontecendo, até o momento que ele vai ficando com raiva, até o momento que ele chega na fúria, até o momento que ele pega um taco de beisebol e vai destruindo tudo ao redor dele. Eu adorei, eu acho que era, não me lembro, desculpa, Clara, que respondeu o exercício da raiva, porque ela respondeu que ela sai, vai para um lugar silencioso e faz exercícios de respiração. A primeira coisa quando eu penso, quando eu estou com raiva, é no taco de beisebol do Michael Douglas. Eu fiquei feliz de agora começar a pensar numa imagem mais singela, de uma sala tranquila, de um som, de meditação. Próximo. Visão do autor. Toda obra tem o que a gente chama de visão do autor. O que ele passa sobre aquilo. É o que a gente, sei lá, na fábula infantil a gente chama de lição de moral, quando a gente fica adulto, os filmes, os livros e os filmes, eles têm o que a gente chama de visão do autor. O que ele quer passar com aquela história? O que ele quer passar com aquele filme? Livro também tem. Pode ser um filme cabeça europeu, francês, escandinavo, pode ser um filme blockbuster, pipoca, hollywoodiano. Eu peguei de propósito o Rocky Balboa, porque ele é um filme de porrada, super pipoca. Eu nem sou fã tanto de porrada e coisas de pipoca, mas é um filme que a mensagem dele é tão potente que virou, sei lá, 4, 5 filmes, e se vocês forem pesquisar na internet, tem assim pessoas dedicadas a selecionar as mensagens inspiradoras de todos os rocks, enfim, de todos os tempos. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. Isso é um conselho para você dar para você há 20 anos atrás, é um conselho para você dar para um amigo que quer desistir, é um conselho, é uma, entre aspas, né, uma verdade que você pode querer muito compartilhar. Galera, não se trata de quanto você bate, se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. Não estou dizendo que a mensagem é boa ou é ruim, só estou falando que é a visão do autor, é a mensagem que ele passa com o filme.
Você fica lá 2 horas assistindo o cara correndo, pulando corda, dando porrada, levando porrada. Mas, assim, tudo isso é para passar essa mensagem. Uma história é para passar uma mensagem, galera. Então, aquela coisa toda dele correr, tantararam, tarantaram, tantararam, é só, quer dizer, não é só, mas é para, no final, você, espectador, sair do filme com isso em mente. Próximo, Sophie. Tema. A gente fez vários exercícios, né, de elementos super importantes que existem em um filme. Geralmente, os cursos de criação, eles vão direto para vamos escrever uma história. Mas é legal a gente começar a ter consciência dos elementos que fazem uma história. Não existe história sem situação, ação. Uma coisa acontece, reação. Como é que eu reajo a isso que aconteceu? Os personagens sentem, sofrem. Eles vão de um ponto a outro. Por isso a gente fez os exercícios das sensações, dos sentimentos. Assunto. Todo filme é sobre alguma coisa. Eu acabei de falar o Rock. É um filme sobre boxe. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o assunto. É um filme sobre boxe. O que é o tema? O tema é o assunto por trás do assunto. E aí eu escolhi para a gente assistir, Sofia pode até já entrando lá no YouTube, enquanto eu estou falando, eu escolhi para a gente assistir o trailer da série O Gambito, porque a gente já falou, né? Qual que é o assunto? É aquela série sobre xadrez. Mas qual que é o tema? Sobre o que o Gambito realmente fala? Mas, para mim, o grande tema, o grande assunto dessa série, aí realmente, talvez, é porque eu acho que o trailer condensa, mas, ao mesmo tempo, é bom ter assistido a série toda. Para mim, o grande tema da série é como uma mulher brilhante sobrevive num meio tão machista. Porque, gente brilhante usa droga. É difícil viver numa sociedade de gente normal, medíocre. Desculpa falar isso, mas se vocês forem ver, tem vários casos de músicos, pessoas incríveis que não conseguem simplesmente viver junto com as outras pessoas normais. É muito difícil ser brilhante num mundo que os outros não são brilhantes. Então, tudo isso são assuntos meio que recorrentes dessa temática do, né? Eu sou um gênio. Aí tem o gênio que é o Einstein, que fica em casa de boa, trabalhando, dá certo, mas existe um monte de gênio que se droga. Então, esse não é o grande tema. A coisa da saúde mental é incrível. Assim, eu descobri com essa série que davam calmantes, tranquilizantes para as crianças. Isso era aceitável, isso era normalizado, era do tipo para acalmar as crianças. E é por isso que a personagem usa drogas, né? Mas assim, começou na infância, ela sendo sedada no lugar onde ela vive, ela é órfã e tal. Então, assim, eu particularmente entendo que o grande tema é como ser brilhante num mundo tão machista. No mundo anos 50, 60, no mundo do xadrez, assim, aí dobra a dificuldade, né? O mundo já era machista, ela foi escolher um universo para viver, trabalhar, enfim, se profissionalizar, que é mais machista ainda. Mas, enfim, isso é o que a gente entende assistindo a série, por isso que acho que o pessoal que já assistiu a série foi o que chegou mais próximo, pelo menos do meu entendimento, do que seria o tema. Porque, às vezes, essa coisa do autor, eu quero passar uma visão, eu quero tratar de um tema, aí eu vou lá e conto uma história para isso. Se fosse uma coisa só sobre o xadrez, as regras do xadrez, um tutorial de xadrez, não ia bombar. Bomba porque a gente quer ver essa personagem
passar por todas essas dificuldades que ela passa, e errando, e acertando, e lutando. A história. Falar em história, acho que a gente está chegando próximo da história, hein, Sofia? Vamos lá? Vamos ver filme? E é verdade, a gente tem uma sessãozinha de filmes. Vamos ver filme primeiro, antes de voltar a fazer exercícios. Que eu acho que esses filmes vão dar uma inspirada na galera. Então, Sessão Pipoca são 4 filmes, 4 curtas. O primeiro que a gente vai assistir é o Cat in a Box, depois o Lockdown 28, depois o Lave Seca, é da Sofia, hein, gente? Ninguém fala mal do filme. E, por último, a gente vai assistir o Bananas. Sophie, se você puder jogar os links lá no chat também, porque aí o pessoal... Tá, só um segundo. Vou primeiro jogar o link aqui. Cat in a Box. Eu fui testemunha do Lave Seca nascendo na Sofia, como ideia. A Sofia parada na porta da cozinha, a gente estava quarentenando no meu sítio, e a Sofia olhando as sacolas voando. Ela, nossa, mas que imagem linda! Nossa, mas que doideira, a gente nessa natureza e tão cheio de sacola. Aí, uns dias depois, eu falei, ai, Sofia, se a gente fizesse um curta? Está aqui sem fazer nada, quarentenando. Já tenho minha ideia! Me destruiu, né? Porque eu dei a ideia de fazer filme, ela já tinha. E aí, enfim, eu sentei com ela e escrevi o roteiro com ela e a gente foi filmar. É isso. Quem cria, cria a partir de uma beleza que quer compartilhar com o mundo. Cria a partir de uma visão. Cria a partir... E a aula de hoje quero estimular vocês. Alguma coisa dessa aula deve ter tocado vocês. Alguma, por favor. É um sentimento, é uma visão de mundo, é um assunto, alguma coisa despertou, vai fazer vocês hoje ficarem assim, pensando sobre, para amanhã a gente cair fundo e transformar numa história. Eu não sei como é que vocês estão, se vocês estão cansados, mas é uma sugestão de dever de casa, ninguém é obrigado a fazer, não vai ter nota. Mas eu sugeria, como o tema foi um exercício que a gente não fez, eu só falei dele, uma sugestão é vocês pensarem os assuntos e o tema presente no último filme que vocês viram, ou na série que vocês estão acompanhando. Não sei se agora vocês vão jantar e depois assistir um pouquinho de TV, e tentarem pensar isso. O filme é sobre beisebol. Não, mas o tema desse filme é a relação de amizade que persiste por décadas. Enfim, não sei, estou chutando, tá, gente? É mais para estimular vocês pensarem. Se vocês quiserem também acrescentar a visão, o autor usou todos esses assuntos, ele abordou tal tema, e no final, a mensagem que ficou do filme, aí qual é a visão?
Não é obrigatório, galera. Isso é mais para estimular o olhar de vocês para assistir as coisas e tal. E o outro exercício é um exercício para estimular vocês no curta de vocês. Que eu espero que a maioria esmagadora daqui faça um filme. E, enfim, brinque de combinar. A gente fez um monte de exercício hoje e a minha sugestão é que vocês escolham um assunto, pelo menos um sentimento, uma situação, mais especificamente falando, né? O medo, a raiva. Pode ser outro sentimento, galera. Pode ser o que estimular vocês, mas eu partiria do que a gente fez. Uma visão e o tema é um extra. Que isso é para ir ajudando vocês a construírem o filme. Agora, uma coisa importante que eu tenho para falar. Vocês brincar de combinar é uma delícia. Façam isso sem medo. Não precisa ser, ai, meu Deus, eu escolhi jardinagem, agora eu tenho que fazer um filme de jardinagem. Não. Isso é para ir estimulando vocês a combinarem os elementos que tem o filme. O processo criativo ele é longo. Vai chegar um momento que vocês vão tirar uma coisa e botar outra. Então, não tenham medo de escolher agora, porque o filme de vocês, você pode falar assim, jardinagem, medo, não desista dos seus sonhos, e terminar com outro filme. Mas isso aqui é para vocês iniciarem o processo de criação. O processo criativo é longo e a gente vai botando e tirando elementos. Então, não tenham medo, isso é só para... Tá bom? Depende do encontro 1. Amanhã a gente cai dentro em como escrever uma história. Galera, muitíssimo obrigada. Vocês não sabem a emoção que é estar aqui com vocês, mesmo... Deixa eu ver se eu consigo aparecer para me despedir. Eu sou uma apaixonada por cinema, histórias, e é muito maneiro estar aqui compartilhando a minha paixão com vocês. Eu estou super empolgada para amanhã, espero que vocês também. E é isso, curtam a noite. Exercício é só para quem quer, não é obrigatório, mas para Jair. É isso, galera. Beijão, boa noite.